E vamos conversar agora com a especialista em Direito Internacional, professora Priscila Caneparo. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Bem-vinda aqui ao Hora H. Queria começar perguntando o seguinte: essa decisão, né, começando pela Justiça de Nova York, surpreende ou não? Porque a gente olha para Nova York, mais progressista, mas teve essa negativa para arquivar esse caso de Nicolás Maduro. O que a gente pode dizer sobre também o que vai acontecer com ele daqui para frente? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, Juliana, essa decisão não é surpresa. A gente já esperava isso numa perspectiva de julgamento do Maduro, inclusive pelo perfil do juiz, né? A gente precisa lembrar que o juiz, ele teve uma atuação muito próxima ante aos condenados e as pessoas que foram indiciadas em relação ao 11 de setembro. Ele atua nessas questões muito vinculadas ao terrorismo e a gente sabe que ele adota uma linha dura dentro dessa perspectiva. A gente não esperava que fosse outro entendimento, que houvesse um arquivamento da ação, porque a gente precisa entender que nessa primeira fase, que é a segunda audiência, nós ainda não estamos falando de mérito. Nós estamos falando somente de competência, então ainda não tem um julgamento justamente impondo uma ou duas ou três penas para Maduro, mas simplesmente falando se pode ou não os Estados Unidos, mais especificamente a Justiça de Nova York, julgaram Maduro. E foram basicamente três linhas argumentadas pela defesa. Uma primeira linha que fala sobre a captura ilegal do Maduro, uma segunda linha que fala justamente em violação ao direito internacional e uma terceira linha que fala em relação à imunidade do Nicolás Maduro, que supostamente um chefe de Estado, ele não pode ser julgado pelo poder judiciário de outro Estado, sequer, em alguns casos, como é o caso brasileiro, dentro do âmbito nacional. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender também que um ponto central que a gente precisa ficar atento a partir de agora é em relação à sexta emenda dos Estados Unidos, que garante a defesa a qualquer pessoa que esteja sendo processada dentro da logística do Poder Judiciário dos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Maduro alega que ele não tem dinheiro por conta do bloqueio dos bens, justamente, né, nesse sentido de pagar o advogado. E o segundo ponto, né, que também é importante a gente destacar, que os Estados Unidos bloquearam qualquer possibilidade do Estado venezuelano pagar a defesa de Maduro. Justamente, então, o regime chavista, que ainda compõe o poder, a cúpula do poder na Venezuela, não pode vir a pagar. Então, essa vai ser um interessante debate nas próximas fases, porque, de fato, existe um direito previsto na sexta emenda que se contrapõe o que está acontecendo agora com Maduro nessas fases preliminares. Lembrando sempre que o mérito, a imposição das alegações ainda não foi julgada.